Hoje eu vim falar com vocês sobre Outlander e os Tambores de Outono, escrito pela Diana Gabaldon. Esse livro eu li em conjunto com a Lídia, com a Cris e com a Lívia, se eu não me engano, e com a Pamela. Nós finalizamos o terceiro livro e no mês seguinte começamos o quarto, que olha, sinceramente, eu vou dar uma dica pra vocês. Não façam isso porque, além do livro ser extenso, a história ser complexa, tem uma hora que você cansa e você não aguenta mais ver Claire, Jamie, Quagnadum, enfim, qualquer coisa de Outlander na frente. E foi o que aconteceu comigo. Chegando na metade desse livro, eu já não tava aguentando mais, eu queria acabar, ainda tinha muito, tinha mais de 500 páginas pra ler. Mesmo assim, a experiência de leitura foi boa. E eu vou contar pra vocês agora como que foi. Eu também assisti a série, tá? E eu vou fazer uma comparação sobre a série e o livro no final do vídeo. Mas aqui no livro, no começo da história, a Claire, ela permanecerá no passado, né? Nos anos 1700 e cacetada. E ela, então, vai tentar construir a vida dela a partir de lá, depois que as problemáticas de guerra, enfim, passaram. E então ela vai, enfim, fincar raízes lá naquele lugar. Porém, pra quem leu ou assistiu a série, a terceira temporada, o terceiro livro, pra quem leu, sabem que a Claire e o Jamie, no final da história, foram parar na América, né? Bem longe da Escócia. Lá, eles tentam se situar, encontrar algum conhecido, alguma coisa que eles podem, enfim, que eles possam se instalar, né? Até ver o que eles vão fazer da vida. E até que o Jamie acaba lembrando de uma tia dele, que é a tia Jocasta, se não me engano, a irmã da mãe do Jamie. E ele vai lá pra Carolina do Norte, encontrar essa tia, né, pedir algum tipo de ajuda, porque ele não pretende voltar pra Escócia, né, devido à situação com o Ian que aconteceu no terceiro livro, né, então ele quer seguir com a vida dele. Essa tia Jocasta, ela instala o Jamie, a Claire, o Ian, e como ele é o único descendente dela naquele momento, ela fala pra ele, ó, me ajuda a levar a fazenda, a tocar, né, a administrar, porque com o tempo você vai acabar sendo meu herdeiro, porque eu sou viúva, não tenho ninguém, não tenho filhos, então me ajuda que um dia isso aqui pode ser seu, né? E é isso que acontece. O Jamie e a Claire se instalam naquele local, porém, a Jocasta, ela abriga vários escravos para trabalhar para ela. A Claire não se sente confortável naquela situação, porque como a Claire, né, já é 200 anos à frente o pensamento dela, onde não existe mais escravidão, ela não se sente confortável. Por mais que comparado a outros senhorios, que os escravos trabalham e eles têm uma vida melhor, mesmo assim, né, eles não têm liberdade. E ela não quer ter que lidar com aquilo no futuro, caso eles venham se tornarem donos, né, da fazenda da tia do Jamie. Eles acabam se envolvendo numa problemática aqui na história, né, como sempre, senão não renderia quase 1000 páginas o livro. Eles vão ter que sair dali, da Carolina do Norte, né, pelo menos temporariamente. Então, o Jamie, a Claire e o Ian saem novamente para novas aventuras, para ter que se instalarem em outro lugar, e eles vão parar bem no meio do mato. Gente do céu, eles resolvem começar a vida deles no meio do mato. Eles conseguem, viu? Eles conseguem, um bom lugar. Paralelo a isso, a gente vai acompanhar a história mais recente, que é da Brianna e do Roger. E eles vão descobrir que após alguns anos vai ocorrer uma tragédia na vida da Claire e do Jamie. Então, a Brianna tem a sábia decisão de voltar no tempo também para avisar a mãe dela e tentar salvar o pai e a mãe. Apesar da Brianna ter um pouco de conhecimento devido ao que a mãe dela contou pra ela, que ela passou na primeira viagem, né? Ela sim foi um pouco mais preparada comparado a Claire, como quando viajou pela primeira vez, então ela já foi, né, com vestido da época pra não cair com aquelas roupas atuais e não passar por problemas. Porém, por mais que ela tenha ido, né, alguns detalhes já preparada, em outros ela não tinha ciência de como seria, porque ela não tinha convivência, né? E ela passou por alguns perrengues, como a Claire, ou melhor, piores, tá? Vocês vão ter que ler aqui, vou deixar isso pra vocês, porque a Brianna é tão cabeça dura quanto a Claire. No livro fala que, nossa, ela tem o gênio do pai dela, do Jamie, gênio dos Fraser. Mas, gente, ela é a Claire do primeiro livro. Depois que eu li sobre ela aqui nesse livro, ó, ai meu Deus, que nervoso que eu passei com essa menina. Depois da Claire já ter aprendido após 3 livros, a gente já começava nervoso tudo de novo, só que agora com a Brianna. Aí o Roger descobre que ela foi pro passado, e eu vou deixar isso pra vocês lerem também, que eu não vou entregar muito da história. É como se o que aconteceu nos 3 primeiros livros fosse ser recontado, só que agora com a perspectiva da Brianna e do Roger, só que do Roger, né, no presente, enfim. Vai começar tudo de novo, volta pro passado para ter novas situações, novas problemáticas. Bem, agora vamos à minha opinião, que eu já falei bastante da história. A
premissa, na verdade, porque acontece bastante coisa. Eu não sei se foi porque eu li esse livro seguidamente do terceiro. Como eu falei pra vocês no começo do vídeo, cheguei na metade do livro, eu já tava cansada de Outlander. Tanto eu quanto as meninas do grupo. A gente não viu a hora mais de acabar, a gente saturou, sabe? Ler 2.000 páginas em 3, 4 meses, de uma mesma história, acaba enjoando, gente. Por isso que eu sempre prefiro ler livros de séries intercalados do que um atrás do outro. Enjoa. Não tem como, enjoa. Em determinado momento, a história se torna rotineira, porque a gente acompanha a Claire e o Jamie se instalando ali no meio do mato, começando a vida deles, como que eles vão construir a casa deles. A Claire procurando as ervinhas dela pra poder curar as pessoas, ajudar, e ficava muito nisso. E ela tomava chuva, e passava a noite no meio do mato, e que tinha uma cobra, sabe? Umas coisinhas assim que... Não que são chatas, mas como eu já tava muito saturada da história, não acontecia eventos assim que me prendessem, eram umas coisas muito rotineiras. Mas por um lado foi legal acompanhar, ver como que, né, o casal começou do nada, do zero, né, no meio do nada, sem ter nada, eles construíram a própria casa, enfim, eles, né, começaram um novo lugar, uma nova residência. E eu assisti a série também, algum tempo depois. Algumas coisas são bastante fiéis ao livro, principalmente ao começo, mas depois, alguns rumos que os personagens vão tomando, muda o propósito pra eles tomarem determinadas decisões. Personagens que não tem no livro, morreu no terceiro livro, está na série, no quarto livro. Assim, eu gostei porque é um personagem que eu gosto, eu admiro. Então não vou reclamar, porque na série eu gostei de rever esse personagem, tá? Um personagem que eu gosto. Mas a gente sabe que é uma grande diferença. E com a aparição desse personagem, devido às problemáticas que foi inserida através dele, então mudou bastante o contexto da história. Então a série já não é tão fiel no quarto livro, tá? Eu imaginava a casa, o ambiente onde o Jamie e a Claire se instalavam bem mais limitado no livro, mas na série... Eu vou deixar até uma foto se eu achar aqui pra vocês verem. É bem mais amplo, bem maior, bem mais vasto, né? Onde eles conseguiram se instalar. Também tem problemática aqui com os selvagens, que é os índios Mohawk também. Eles têm uma cultura bem diferente, eles têm a cultura deles de seguir o que é certo, mas ao mesmo tempo eles são bem extremistas. Não tem muita conversa e eles têm aquilo na cabeça, não deu certo, vai e mata. Eles tomam atitudes drásticas mesmo, que dava até medo, nervoso. Fala, gente, pelo amor de Deus, conversa na paz, né? Não tem que ser tudo na porrada, não. Vai ter personagens aqui que a gente vai odiar, tanto no livro quanto na série, tá? Que vai ter, que é o Bonnet. Talvez eu ache uma foto dele também pra deixar. Claro que o Randall sempre vai ser o maior vilão até agora pra mim de Outlander, mas o Bonnet também, viu? Ó, piratinha desprezível que eu passei nervoso com ele. Muito trabalho pro Jamie e pra Claire. Então já vão se preparando pra encontrar novos vilões aqui que vão deixar vocês muito nervosos, vai tirar vocês do sério. Nesse quarto livro também a gente não vai ter muito contato com a irmã do Jamie, que é a Jane, né? E os parentes do Jamie, a gente não vai ter muito contato, vai aparecer rapidamente na série. Então a Jane nem aparece, tá? Vai aparecer só o marido dela. No livro aqui também é muito pouco. Eu gosto de ver a família dele, né? Aquele temperamento da Jane. Então não vai aparecer muito aqui. Vai focar bastante na Brianna e no Roger também. Ao contrário da Brianna que eu falei pra vocês, que fez passar muito nervoso, o Roger me impressionou bastante com as atitudes dele, né? Em relação a Brianna, também não esperava que seguisse dessa forma. Fiquei impressionada. Vamos ver como vai seguir nos próximos livros. Foi bastante determinado a favor da Brianna. Vou deixar isso bem subjetivo pra vocês tirarem as conclusões de vocês, porque eu vi algumas críticas em relação a ele que eu realmente não consegui visualizar dessa forma. Apesar da série, da história, na verdade, do livro e da série, fazer uma jogada aqui pra uma situação ser mal interpretada pelo lado do Roger, estava claro pra mim o tempo inteiro que não era isso, que simplesmente foi um mal entendido, uma cena que foi mal entendida e, enfim, deu umas consequências bem complicadas também aqui no livro, tanto no livro quanto na série. Roger sim me impressionou, então por enquanto não tem que reclamar dele. Vamos ver a partir do quinto livro se vou visualizar o que as pessoas têm reclamado. Eu não vou falar porque pode ser spoiler pra vocês, tá? E a gente sim vai ver um grande reencontro de pai e filha, que é a Brianna e o Jamie, só que vai demorar bastante, tá? Então vocês tenham paciência, ler bastante do livro, que isso vai acontecer bem mais pro final. A gente vai ter esse reencontro. Também vai ter uns embates, umas discussões que eu achei bem desnecessárias entre pai e filha, tá? Eu realmente achei que a autora forçou a barra nisso. Não tinha necessidade, já que eles não se conheciam. Eu acho que ela quis enfatizar que os Fraser têm gênio forte. Eu senti bem forçado nessa parte. De modo geral, dei um 4 pro livro, tá? Gostei da história, gostei da série também. Mas agora eu vou dar um tempo pra pegar o quinto livro, porque realmente
enjoei. Mas enfim, eu quero saber se vocês gostam, se vocês já leram esse quarto livro, se vocês começaram a série, que livro vocês pararam, se vocês já assistiram a adaptação também, o que vocês acham? Eu sei que muita gente tem preguiça de começar, eu entendo vocês. Mas assim, se vocês quiserem começar a ler, siga o meu conselho, gente. Leia um alternadamente do outro pra eu não enjoar, porque realmente é cansativo vocês lerem esses livros um atrás do outro, tá? A Diana, ela escreve muito bem. Eu gosto muito da parte histórica. As partes que eu marquei aqui, 95% foram contextualizações históricas, tá? Coisas históricas que me interessaram mesmo. Então é uma história bem embasada, bem desenvolvida. E também vou deixar o link de compras. Esses livros, assim, direto tá em promoção, viu? Se vocês ficarem de olho. A média dele é de 40 a 60 reais. Se você ter paciência, logo fica 40 e pouquinho. É difícil você achar abaixo disso. Esses dias tava 37, 38, mas menos que isso, eu vou falar sinceramente que é difícil. Mas se você conseguir com 40 e pouco, é o preço mais em conta que você vai conseguir. Vou deixar o Vou deixar o link de compras aqui pra vocês, tá? E eu aguardo vocês pra conversar aqui embaixo dessa série, o que vocês acham do livro, da série, da adaptação, tá? E por hoje é só. Até o próximo vídeo.